Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, vamos ler juntos? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? O pessoal acha que portão automático é coisa moderna. Já nos dias de Jesus já tinha portão automático. Vocês viram aqui? Portão abriu automaticamente. O que acontece quando uma igreja resolve orar? O que acontece quando a igreja resolve orar? Em primeiro lugar, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Você olha para o Velho Testamento e você vai encontrar algumas vezes Israel em cativeiro. Não poucas vezes o povo de Deus, Israel, por desobediência, vai para o cativeiro de outra nação.
Por exemplo, houve uma época que o povo ficou durante muito tempo debaixo da chibata dos egípcios. Sofreram duramente. Mas você vai encontrar lá em Êxodo 3, o povo clamando a Deus. E a palavra de Deus diz assim: Deus viu, ouviu e desceu para libertar o seu povo da escravidão. Eu tenho uma predileção especial por esse texto. Deus ouviu, Deus viu, ouviu e desceu. Tinha um povo orando. Tinha uma igreja orando. Pedro estava preso na prisão. Gente, que prisão! Vocês viram que ao redor de Pedro tinha sentinelas e ele dormia ao lado de 2 guardas. Prisão máxima. Segurança máxima. Colocou 2 soldados ao lado dele. No final da Páscoa, Herodes intencionava oferecer Pedro aos judeus para ser executado. Havia, porém, do outro lado, em outro lugar, uma igreja. Uma igreja que orava incessante a favor de Pedro e a favor daqueles que estavam sendo perseguidos. Deus enviou o seu anjo, despertou Pedro e adormeceu os guardas. A situação se inverteu. Pedro foi solto. E se você olhar aí no capítulo 12, versículo 20 a 25, o texto que nós não lemos, mas é em seguida, a situação se inverteu de tal forma que Pedro foi solto e Herodes morreu. Depois você lê o texto aí que você vai ver a morte de Herodes. Mas a igreja orava incessantemente. Todas as épocas o povo de Deus sofreu perseguição, não é diferente em nossos dias. Nós não podemos pensar aqui que a perseguição veio pura e simplesmente da mente de Herodes. Não, essa perseguição aqui era uma perseguição que nasceu no reino das trevas. É diabólica. Herodes era um instrumento de Satanás, que foi levantado para impedir o desenvolvimento da igreja. E a igreja não pode ignorar as artimanhas, as ciladas e os intentos do maligno, que, de muitas maneiras, ele quer impedir o desenvolvimento de uma igreja. Ele quer impedir o crescimento espiritual de uma vida. A igreja crescia. A igreja crescia, e como diz outros textos anteriores aqui, que nós não lemos, ela crescia, muitas pessoas obedeciam à fé, muitos se convertiam, mas a perseguição se tornou cada vez mais acirrada, porque o reino das trevas se levanta contra a igreja que está crescendo. A gente tem medo, mas a gente precisa dizer amém. Que isso é bíblico, não é? É bíblico. A palavra de Deus alerta a igreja. Eu e você, nós não podemos ficar ignorantes, como assim, meio que desapercebidos dessa realidade espiritual. Eu acho muito bonito e louvável a iniciativa, por exemplo, dos jovens que vão fazer missões lá em Manaus. Como também é louvável toda a iniciativa missionária aqui no bairro, na cidade. Agora, meus irmãos, não podemos ignorar que o inimigo também se levanta para impedir que os seus filhos façam a obra missionária, porque a igreja avança com a obra missionária. Essa é a realidade espiritual da igreja. Aqueles dias não foi diferente. O povo de Deus sofreu debaixo da perseguição, mas a igreja orava.
Sabe o que eu acho interessante nesse texto aqui também, queridos? Há tanta coisa bonita nesse texto, maravilhosa, que nos ensina tanto. Enquanto Herodes tramava a morte de Pedro, a perseguição da igreja, Pedro foi preso e Pedro está aqui no interior da prisão, angustiado, chorando, com medo. Não é verdade? Não é, não. Pedro dormia. Isso. Porque quando nós estamos cobertos de oração, quando a igreja ora, nós podemos ficar seguros nas mãos de Deus. Eu estou falando para os irmãos da perseguição diabólica aí. Basta você ler um pouquinho da história da igreja que você vai ficar de cabelo em pé com as coisas que o diabo já fez na vida da igreja e continua fazendo até hoje. Mas, meu irmão, se nós orarmos, nós não temos o que temer. Quando nós falamos sobre o levantar do maligno, as suas astúcias, isso é para nos alertar e nos levar a depender mais de Deus e não para a gente retroceder. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, já que o diabo vai levantar, é melhor ficar quieto e não fazer a obra missionária. Porque eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Como se a gente pudesse fazer esse acordo com ele, né? Não tem, não. Não tem acordo com ele. Quando você fica de braços cruzados e não faz a obra missionária, o diabo fala assim, esse aqui não me incomoda, que já venci. O que me preocupa é aqueles que estão levantando. Entenderam, irmão? Isso é sério, né? Agora, gente, a igreja não precisa ter medo disso, não. A igreja não precisa temer o diabo. Nós temos que temer a Deus. Eu tenho algumas mensagens, e todas as vezes que eu falo sobre o texto de Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu fico muito emocionado com essa promessa de Deus para a igreja. Quando a igreja se levanta para avançar, as portas do inferno não vão impedir que a igreja avance. Esse é o sentido do texto, que às vezes a gente lê o texto e não entende ele muito bem. O que quer dizer as portas do inferno não prevalecerão? Ou seja, as portas do inferno não continuarão fechadas. Porque quando a igreja avança, ela avança para dentro do inferno. Entenderam? Para aí, pastor, a igreja avança para dentro do inferno? Eu pensei que era para o céu. Não. Antes de chegar no céu, a gente avança na obra missionária, é para tirar as vidas das mãos do diabo. O negócio é uma luta, é uma guerra. Paulo nos alertou dizendo que é uma guerra. É uma guerra. Quando nós estamos aqui, irmãos, orando para que Deus fale ao nosso coração, para que Deus abençoe a igreja, nós estamos em batalha espiritual, nós estamos entrando no inferno, porque a oração é a arma que Deus colocou na mão da igreja para ela avançar. Já parou para pensar nessa... Você tem essa visão espiritual de que quando você ora pedindo, Deus, salva pessoas, salva vidas, salva meus familiares, salva o meu amigo que não tem Jesus, liberta do vício. Você está numa batalha espiritual. Aquela vida está assim nas mãos do inimigo. E quando você ora, a Bíblia diz que o diabo abre a mão. E a mão de Deus vai lá e arranca aquela vida das mãos do diabo. Coisa maravilhosa é o poder da oração na vida de um crente de uma igreja. Pedro dormia tranquilo. Não é porque Pedro se sentia muito capaz, forte para levantar e vencer os guardas a hora que ele quisesse. Pedro não se sentiu um Rambo. Não. Ele estava se sentindo muito fraco.
dependente de Deus, como a igreja precisa se sentir. Nós avançamos assim, na dependência de Deus. Por isso nós dormimos tranquilo. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, pastor, o diabo está se levantando, fazendo isso, fazendo aquilo, como se o diabo estivesse vencendo. Não está, não. Não está e não vai vencer. Então você pode orar seguro. Deus ouve a sua oração e vai agir. Coisa maravilhosa. Pedro aqui dormia, Deus o protege. Quando a igreja ora, Deus envia libertação. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava. Deus enviou o anjo para libertar Pedro. A igreja não podia entrar lá na cadeia e libertar Pedro. Era preciso uma ação sobrenatural. Deus enviou o anjo para fazer essa obra. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Você crê que quando você ora, Deus envia o anjo? Esses dias uma pessoa me pediu, pastor, eu queria que o senhor fizesse um estudo bíblico na igreja sobre os anjos. Eu falei, vamos fazer. A pessoa me perguntou, é verdade que a gente tem anjo da guarda? Eu falei, não, a gente não tem anjo da guarda. A gente tem uma multidão de anjos ao nosso redor, a Bíblia diz, não um só, não. Que às vezes existe uma crença por aí que cada um tem um anjo da guarda, né? Não, você tem muito anjo. Deus diz que eles agem a favor dos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Deus envia libertação. Os irmãos já pararam para pensar quantas pessoas vêm às nossas reuniões, quantas pessoas estão ao nosso redor, quantas pessoas estão nesse bairro, nessa cidade, precisando de libertação? Aqui na igreja mesmo, quantas pessoas? Eu sei de notícias e já ouvi de testemunho de libertação que Deus fez aqui durante o culto. Pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas escravizadas pelo diabo. A pessoa me contou, pastor, Deus me libertou num culto. O maligno, o demônio, estava no ouvido dele, sussurrando para ele fazer coisas que não deveriam. E ele sentiu a presença de Deus de forma poderosa na vida dele. Quantas pessoas precisam de libertação? E é maravilhoso quando a igreja ora. Deus realiza milagres. Cura enfermos, liberta. Quando eu e você nos dobrarmos para orar, nós não podemos esperar menos do que isso. Não espere menos do que isso. Isso é promessa da palavra de Deus, que quando nós orássemos, Deus curaria os enfermos. Uma irmã marcou um horário comigo aqui na igreja, marcou um horário comigo aqui na igreja para contar a cura que Deus fez na vida dela durante o culto. Pastor, eu entrei enferma e saí curada. Eu tinha um problema no braço. Deus me curou. Falou com os olhos em lágrimas. Você não pode duvidar da ação de Deus quando a igreja ora. Creia nisso. Quando a igreja ora, Deus frustra os planos do maligno. A intenção de Herodes era matar Pedro e assustar a igreja, né? Aconteceu tudo o contrário. Herodes morreu e a igreja continuou crescendo. E Deus ainda deu um susto na igreja que orava, né? Porque ela orava e, de repente, a resposta chegou. Pedro chegou lá e eles nem acreditaram. É você mesmo, Pedro. Deus surpreende a igreja com sinais e prodígios. Amém, gente? Eu queria convidar você para nós orarmos mais um pouco. E que você não confie na sua oração, confie no Deus para quem você ora.
Quando a gente confia na nossa oração, nós ficamos procurando palavras bonitas para convencer a Deus. Não precisa procurar palavras bonitas que vão convencer a Deus. Não é a sua oração, é Deus quem age. Então não confie na sua oração, não, confie em Deus. E Deus falou assim, eu vou agir quando você orar, mas eu vou agir. Então creia em Deus enquanto você ora. Eu quero pedir a você que mais uma vez ore pela sua igreja. Eu vou dizer uma coisa para que vocês possam ter discernimento cada vez maior. Uma igreja, antes de você orar, preste atenção um pouquinho, que eu queria que você orasse por isso. Uma igreja tem problemas que o pastor não consegue resolver, que o conselho não resolve, que ninguém resolve, enquanto a igreja não ora. E quando a igreja não ora, a gente fica dando murro em ponta de faca. Tenta resolver. Tem problemas que você não vai conseguir resolver na sua vida sozinho, enquanto você não orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter, então eu agirei. Então, ore nesse sentido. Deus, abençoa a nossa igreja para que os problemas que nós não conseguimos resolver se resolvam. Né? Você gostaria de ver mudanças na minha vida, na vida dos outros, na igreja, em tantos lugares, no país, né? Esses dias, então, nós estamos assim, atônitos. Irmãos, só Deus. E Deus vai fazer quando a igreja orar. Quando você se dedicar um pouco mais à oração. Vamos orar para que Deus possa nos dar experiências de crescimento, de despertamento espiritual, nesses dias que vamos estar aqui juntos, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado, o pastor Elias Dantas vai falar sobre avivamento na juventude.